Sejam todos bem-vindos e também nossos cumprimentos aos antigos conhecidos, né? Aliás, Alexandre hoje está conosco aqui, né? Bom vê-lo. Bom, como falamos na semana passada, ou seja, no último encontro, dizíamos que no primeiro semestre desse ano de 2017 lançamos bases, de fundamentos para que pudesse dar sustentação aos nossos temas, às nossas discussões. E até brinquei aqui dizendo que os nossos diálogos, como eu chamo, que são as prédicas iniciais de abertura de rito, é quase sempre um monólogo. Eu falo, vocês me escutam, mas a intenção é sempre, ao final, servir como objeto de reflexão a esse nosso avanço doutrinário dentro daquilo que buscamos como doutrina. E havia prometido que nesse segundo semestre a nossa intenção era aprofundar em alguns tópicos, em alguns temas que, ainda que como fundamentos introdutórios no primeiro semestre, vai nos servir nesse segundo aspecto, nesse segundo momento, para que a gente possa ampliar ainda mais o leque de compreensão. Já falamos sobre muitos assuntos, Eu não consigo todas as vezes voltar, mesmo sabendo que tem pessoas que estão conhecendo o rito hoje, nos tópicos que já foram falados, até porque são mais de 20 e poucos encontros. Então a gente sempre faz aquela síntese bastante assim, sucinta, aliás até redundância, síntese já é sucinta, mas faz aquele remember justamente para as pessoas se posicionarem melhor. E hoje, dando continuidade a esse aprofundamento dentro dos fundamentos básicos lançados, eu queria conversar sobre algo que me foi interpelado na sexta-feira agora, que tem tudo a ver com as bases doutrinárias de nossa casa. Nós já explicamos que Umbanda é um conjunto de leis sagradas, de leis divinas, e aqui, no último encontro até falamos que quando a gente fala Umbanda, na verdade é uma corruptela do termo sagrado, trino, Umbanda Rum. Um Deus, Ban, um conjunto, Dan, lei. Então, conjunto das leis de Deus. A Umbanda popular, que é a nossa co-irmã no movimento umbandista, eles falam que Umbanda é a banda de todos. Também concordo. Sem entrar em detalhes do esoterismo sagrado e iniciático, dessa vertente que envolve a todos nós, desse processo de convergência, é sim a Umbanda de todos nós. E quando falamos em doutrina, em especial o que a nossa casa, o que esse templo preconiza, os mais antigos vão se lembrar que a gente fala de um DHD, já conhecido: dedicação, honestidade e disciplina. A gente até brinca que aqui formamos cidadãos mediúnicos, ou seja, indivíduos, seres humanos, mas que, conectados com o sagrado, aperfeiçoam o seu DHD. Então, diferente das academias externas, nós também temos aqui o nosso, não PHD, mas o DHD, a dedicação, a honestidade e a disciplina. O que nos interessa hoje, baseado na interpelação que recebi na sexta-feira. Algumas pessoas me perguntaram, aliás, quando eu falo algumas, é porque eram duas de outro estado. Falei: Maristã, tenho acompanhado suas preces e prédicas e tenho visto que você fala muito na dedicação ao espiritual. Como ver essa dedicação do ponto de vista ou na perspectiva do processo evolutivo? Bom, é uma pergunta do ponto de vista até complexa. Mas vamos tentar ser bem resumido na resposta, que eu acredito vai servir tanto para vocês quanto para esses irmãos que nos interpelaram. O que nós entendemos como dedicação? Dedicação é o ato de se dedicar a algo ou a alguém. Para nós, dentro da perspectiva do processo evolutivo, é quando nós nos decidimos avançar na busca da própria cidadania espiritual, na identidade essencial. Então, dedicar a essa causa é buscar a iniciação, como eu já expliquei aqui. Tem a iniciação que é exotérica, externa, e tem a dedicação esotérica. A dedicação exotérica é essas de vocês, essas que vocês, é a via que vocês buscam quando vem a um templo. Vocês querem se autoconhecer. Agora, a dedicação para nós que estamos vinculados ao compromisso mediúnico é a dedicação esotérica, porque é fechada num templo. Então, todas as atividades envolvidas por nós, que somos médios, vinculados a uma casa, ela também busca esse autoconhecimento, só que com um pouco mais de
responsabilidades, porque nós temos um compromisso com outras almas, que são esses que chamamos de ancestrais. Então, se dedicação é o ato de se dedicar a alguém ou a causa, aí nós precisamos entender que alguém é esse. Esse alguém são toda a hierarquia espiritual. Quanto mais nós progredimos no processo iniciático, seja para vocês exotericamente ou para nós esotericamente, nós vamos galgando o conhecimento espiritual. Então, quando eu falo buscar resgatar a cidadania espiritual, é voltar-se para a essência. Esse processo evolutivo, ele para nós, ele tem uma via dupla que é una. Por que uma via dupla que é una? Porque nós somos um espírito, a essência, mas nós estamos encarnados na condição de ser humano. Então a via, ela é dupla, mas ela se faz objetivamente de forma una. Porque nós não conseguimos separar aquilo que na nossa personalidade podemos chamar de espiritual ou humano. Qual que é o nosso trabalho? É alcançar o sagrado, ainda que na condição de humano. E para que isso aconteça, como eu falei na semana passada, nós precisamos nos verticalizar ao plano espiritual. Aí vocês vão se lembrar que eu falei da vertente una do sagrado, que é onde a divindade expande a sua luz até que chegue a nós aqui na condição humana. E como essa luz vem até nós? Através das hierarquias. E quem integra essas hierarquias? Os ancestrais. Então, dedicação para nós é esse autoconhecimento dentro das nossas afinidades. Lógico que não paramos aí. Quando falamos dedicar a algo, que algo é esse? A espiritualidade. E a alguém? A nós mesmos. E quando falamos ou enfatizamos o processo iniciático, e vocês já aprenderam, ou já pelo menos me ouviram falar, são 3 etapas. Primeiro, cada um de nós deve se autoconhecer. É a reforma íntima, né? Tão falada. Se a gente conseguir avançar essa primeira fase, nós vamos para a segunda, que é o conhecimento do meio, da coletividade, numa expressão macro da própria natureza. E quando nós falamos em natureza, nós temos a nossa natureza humana e a nossa natureza espiritual. Se tem uma natureza espiritual e uma natureza humana, então tem leis que regem os dois aspectos desse processo evolutivo. Se nós estamos aqui na condição humana, tem processos, tem leis humanas que devem ser respeitadas por nós. Mas acima dessas existem as leis espirituais. Então conhecer o meio e as outras consciências desse meio também é uma etapa posterior ao autoconhecimento que nos coloca em conexão com o sagrado. Se nós formos bem nessa segunda, ou dedicados suficientemente e competentes, nós avançamos para a terceira etapa, que é o conhecimento da divindade, que é onde emana todo o processo sagrado da nossa própria realidade espiritual. Bom, então dedicação para nós é esse ato de se dedicar a algo ou a alguém. O algo, como eu acabei de dizer, a espiritualidade. A alguém, a nós mesmos, ou seja, aos espíritos, da qual nós fazemos parte. Bom, mas fica só nisso, Marajita? Não. Nós entendemos que a dedicação mais aprofundada, ou seja, mais detalhada, é quase que um ato de compaixão. É uma eficiência desse processo evolutivo. Então, quando nós falamos que nos dedicamos a uma causa, nos dedicamos a alguém, nós poderíamos trazer essa realidade para a nossa perspectiva de tempo. Eu, particularmente, como sacerdote, dedico a uma comunidade. Mas, acima de tudo, essa minha dedicação tem reflexo nas outras consciências, que é a espiritualidade. Então, quando nós trazemos esse conhecimento espiritual e compartilhamos com vocês, nós estamos fazendo esse processo de transmissão. Essa transmissão é a nossa tradição. Qual é a nossa tradição? A raiz principal da nossa tradição. Discordo de alguns que defendem a raiz tal ou a raiz não sei o quê. Eu entendo que a tradição ou a nossa raiz é o sagrado. Agora, esse sagrado, ele é ensinado e expressado pelo mentor que detém esse conhecimento em amplitude maior para aquela comunidade. Então, por isso que falei no encontro passado, todo templo é bom para a sua comunidade. Todo sacerdote é bom para a sua comunidade. E existem variadas vertentes religiosas. Por isso que eu venho repetindo constantemente, ainda que na condição de sacerdote, que nós não somos detentores da verdade absoluta.
O que nós propomos é um caminho de ascensão a vocês que pertencem à nossa comunidade. E faço sempre aquele desafio. Se vocês estão incorporando esses valores, comecem a colocá-los em prática. Por quê? Porque esse é o mote de ensinamento de nossa casa. Segundo o caboclo da cobra coral, ou caboclo cobra coral, não da cobra coral, o caboclo cobra coral, que é o mestre ascensionado, se assim a gente pudesse dizer, o que ele nos ensina? Que isso aqui é uma escola. Nós precisamos aprender aqui as lições e colocar em prática lá fora. Lá fora onde? Na sociedade. Então a dedicação nossa interna, ela tem um processo externo. Como é que nós chamamos isso aqui dentro dos ensinamentos doutrinários de nossa casa? Interiorizar para exteriorizar. Então nós levamos o que aprendemos aqui dentro para lá, para fora. Mas esse lá fora é o quê? É a família de vocês. É o campo de atuação de vocês no trabalho. É o campo de atuação de vocês junto à sociedade e assim por diante. Por isso, o nosso sagrado não deve ficar recluso em quatro paredes, como ensina o velho Benedito. Umbanda não se encarcera em parede. Já dissemos, já explicamos isso aqui. Quando nós falamos que Umbanda, que é esse conjunto das leis divinas, não se encarcera em parede, tem um duplo sentido para nós. Um objetivo e um subjetivo. O objetivo é esse de tempo, que eu estou acabando de explicar aqui. Ou seja, os ensinamentos espirituais que chegam até nós não pode ficar restrito ao tempo. Por isso que existe essa via dupla. A parte esotérica e a parte exotérica. Mas, no ponto de vista do sujeito, que somos nós, indivíduos, entra um outro, ou seja, um desdobramento dessa afirmativa do Pai Benedito. Porque quando ele diz que Umbanda não se encarcera em parede, o nosso próprio corpo, nosso próprio organismo físico pode ser essa parede. E quando a proposta é interiorizar para exteriorizar, olha aí, ela saindo do enclausuramento. Quando eu pego o que eu aprendi aqui, com os espíritos, com os ancestrais, ou com os orixás, que estão no plano superior, e começo a compartilhar desse conhecimento com outros lá fora, eu estou exteriorizando. Eu estou saindo da minha individualidade e estou indo para a coletividade. Lembra que eu acabei de explicar aqui? Qual que é a primeira fase? Autoconhecimento. Reforma íntima. A segunda fase é conhecimento do meio e das outras consciências. E em instâncias superior é o conhecimento da própria divindade, que é o samadhi, a iluminação superior. Que são só os grandes iniciados, quase sempre conseguem alcançar numa única, talvez até seria premeditado dizer isso aqui, numa única e exclusiva encarnação. Às vezes é necessário muitas e muitas vindas nesse processo evolutivo que ainda chamamos de reencarnação, para que a gente possa aprimorar os nossos atributos espirituais. E é exatamente por ser os atributos espirituais que nós não podemos ficar subjungidos às contingências humanas, como eu falo sempre. Porque se a gente ficar muito preso somente à realidade do ser humano, nós perdemos a noção, ou esse termômetro de acusar essa espiritualidade, esse sagrado que eu estou defendendo. Bom, isso é dedicação para nós. Como eu falei, eu como sacerdote me dedico a essa comunidade. Eu até brincava com alguns dos discípulos ali agora atrás, né? Me lembro que quando eu comecei o meu ministério mediúnico, se eu assim posso chamar, eu tinha 21 para 22 anos. E era como um jovem, como muitos que existem hoje, dedicado às coisas profanas, às coisas do dia a dia. Gostava da minha cervejinha, gostava de exibir o meu cigarrinho, assim e tal. Até que um senhor Exu, como tanto mal eles falam, né? Virou para mim e falou assim: a partir de hoje eu fumo e eu bebo, você não. E eu respeitei. E dentro dessa dedicação, já vão se fazer 26 anos. E nesses 26 anos, esse é o ponto que eu queria que vocês entendessem, que é um exemplo meu. Não quer dizer que vocês devem ser dessa forma. Mas é um exemplo. E nesses 26 anos, eu falava isso hoje com a minha esposa, né, que também é uma integrante mediúnica da casa, é uma iniciada da casa. Já está caindo, está ali com a minha criança que fica excitadíssima, né, quando está aqui, quer cantar, mas ainda não sabe falar. Mas enfim, eu dizia para ela que
relembrava ela, né, que às vezes conversando com um ou outro dos integrantes da casa, são 26 anos que eu dedico à causa mediúnica e eu nunca faltei a uma reunião. Só para vocês terem ideia, nós realizamos 4 reuniões por semana e 2 mensais que são quinzenais, fora a atividade interna do grupo. Então nós temos no mínimo por mês 7 ou 8 encontros. Aí vocês multiplicam isso vezes 26 anos. A única vez que eu não pude realizar um rito, como estou fazendo com vocês aqui agora, eu integrei a corrente, a coluna, e pedi ao meu filho mais velho, né, que é o iniciado mais experimentado da casa, que é o Tashirodano, o Fernando, hoje já está na sala ali auxiliando, que ele fizesse um rito, porque eu não estava conseguindo cantar, estava com a garganta inflamada, mas eu fiquei ali, observando e acompanhando tudo. Esse é um exemplo de dedicação que eu tenho registrado em minha mente. E às vezes muitos de nós, para suplantar os obstáculos da nossa vida, do nosso dia a dia, nós vamos ser criticados. Precisamos experimentar dia após dia e não desanimar, né? Vocês vão se lembrar que esse ano eu citei uma música aqui do Gilberto Gil, né? Anda com fé eu vou, anda com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. E eu acredito nisso. A partir do momento que eu me envolvi com o sagrado, que eu conheci o sagrado, eu vou até o final. A maior angústia do ser humano é acreditar mais ou menos naquilo e se decepcionar, porque ele não colocou todas as suas forças naquilo que ele buscava alcançar. E às vezes a frustração é pior do que a experimentação forçada. Às vezes a gente não tem a paciência, a gente é muito imediatista, quer tudo para ontem, né? Não pode não ser para amanhã, tem que ser para ontem. E a gente não tem aquela paciência de continuar insistindo, poder de vontade, né, que já falamos muitas vezes aqui, e queremos as coisas muito rápidas. E alguns processos demoram mais tempo. E nós precisamos continuar insistindo. Por quê? Deus não é Deus de mortos, né? Nem de mortos, é Deus de vivos. Né? E se a gente bate na porta, essa porta, mais cedo ou mais tarde, ela vai abrir. A gente não pode desanimar no caminho. É isso? Espero que essa fala de hoje sirva também como objeto de reflexão para vocês. Eu falo que é diálogo, né? Diálogo geralmente são 2 pessoas, né? Eu me lembro de um professor de português que falava muito: o que é diálogo? Diálogo é o entendimento de uma pessoa para com a outra, a comunicação de uma pessoa com a outra. Mas eu fico falando, mas vocês estão interagindo comigo, mentalmente, emocionalmente. Mas o objeto de reflexão que é o mais importante. E é esse que eu gostaria que todas as vezes que eu estiver aqui à frente, conversando, dialogando com vocês, inclusive vocês, né, que me ouvem pelas mídias, né, eletrônicas, já que estamos publicando os nossos vídeos, façam isso. Não fiquem presos na literalidade das minhas palavras, mas busquem refletir, né, sobre o que nós estamos falando. E eu tenho certeza que a gente encontra aí o fio da luz e avança no processo, como estamos propondo, que é um processo evolutivo. Saravá, é um bom dia a todos.